de 2013, a Polícia Militar do Estado de São Paulo dispersava uma manifestação do movimento Passe Livre em prol da redução da tarifa do transporte coletivo, melhoria e melhor movimentação urbana. Não apenas os organizadores e os participantes da militância foram reprimidos, mas transeuntes, pessoas que estavam em bares, restaurantes e até em suas casas, que saíram às portas ou à sacada dos prédios para assistir ao massacre, foram também agredidos com bomba de gás e pimenta pelas forças do governo aqui da cidade de São Paulo, na capital de São Paulo. A partir daquele evento, e nos dias seguintes, por que não dizer meses, final de junho, todo mês de junho, julho, agosto, entrou pelo mês de setembro, as médias e pequenas cidades brasileiras foram tomadas por manifestações massivas de uma fração da sociedade brasileira reacionária e raivosa, que, içando a bandeira da volta à ditadura, críticas duras aos partidos e às instituições do Estado e contra a corrupção, se organizar e ganhar uma força tão grande que não é exagero dizer que hoje, se estamos prisioneiros do governo como Jair Bolsonaro, da forma como trata, entrega o país ao imperialismo, a forma como debocha dos milhares de mortos infectados pela pandemia do coronavírus, tudo começou, digamos assim, a partir daquele evento de 2013. Evidentemente que o que aconteceu em 2013 não nasceu naquele dia. Nada na sociedade, e se tratando de relações humanas, nasce como cogumelos no pasto. Tudo tem um longo processo histórico até se constituir em força que se alça na luta entre as classes. Para entender por que agora, nesse exato momento, os partidos, os movimentos continuam divididos e sem nenhuma ação mais contundente contra o desmando do país, o massacre da polícia nas periferias, torturas, assassinato, direitos dos trabalhadores sendo liquidados, a fome, o desemprego, e a resposta dos movimentos sociais da esquerda deixa muito a desejar, principalmente dos partidos. Isso não acontece por acaso. Para chegar a esse ponto, entender por que chegamos a esse ponto, é necessário dar uma volta rapidinho aí ao passado para poder entender como foram esses anos de vida dentro daquilo que se convencionou chamar democracia, quando na realidade trata-se de uma autocracia institucionalizada. No dia 15 de março de 1979, João Batista de Figueiredo assumiu a presidência da República. No discurso de posse, proferiu ele que jurava fazer desse país uma democracia. E ele se empenhou em cumprir a sua promessa. Um ano após ter chegado ao governo, um pouco mais de um ano, ele fez aprovar uma lei que era para a reforma partidária. Por que ele fez isso? Porque durante o regime militar, apenas duas forças políticas organizadas atuaram, a partir de 64 para frente, nas disputas políticas. E aqui cabe uma observação. Diferentemente das ditaduras, de outras ditaduras do continente latino-americano e até em países de outros continentes, a ditadura brasileira sempre se intitulou democrática, porque você tinha o Partido da Arena, Aliança Renovadora Nacional, ligado ao grosso do empresariado das classes médias, subordinado ao imperialismo,
mas também comportava no embate, nas disputas, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que, durante o período, congregava todas as forças progressistas e até comunistas na oposição contra a ditadura militar. De modo que o Figueiredo, ao aprovar a lei da reforma partidária, tinha e cumpriu o que ele prometeu de quebrar o bloco, pulverizando a sua militância descontente com o regime militar em vários partidos. E, como todos sabemos, o Partido dos Trabalhadores, criado em fevereiro de 81, foi exatamente nesse processo, dentro desse processo, não só o PT como outros partidos. O próprio MDB virou PMDB. E é muito interessante frisar, aliás, necessário frisar, que muitos intelectuais, grandes intelectuais, viam com desconfiança esse jogo da política e da caserna para preparar a transição da autocracia bonapartista para a autocracia institucionalizada, que, por eles chamado de redemocratização ou democracia, e também assim concebida pela esquerda, até hoje. E ele conseguiu. Em 1980, portanto, ano antes da criação do Partido dos Trabalhadores, Golbery Couto e Silva, um militar, um oficial do Exército Brasileiro que havia organizado a Escola Superior de Guerras entre 1946 e 1948 e preparado o terreno para o golpe de 64, entra em cena para orientar a classe dominante, evidentemente, e as forças do Estado, como agir dentro do processo de democratização e dali para frente, com vigência da autocracia institucionalizada, que eles chamam até hoje de democracia. E dizia ele, a preocupação dele era o seguinte, que a prática política tinha que ser restrita apenas aos partidos instituídos. Não era permitido a grupos que atuavam fora dos partidos, não era permitida a ação política. Tinha que necessariamente estar dentro do partido que poderia participar, porque o partido era de direito conquistado a ação política. E, para fazer isso, ele alertava as forças do Estado brasileiro, as Forças Armadas, a agir como Napoleão fizera em 1796, quando mandado para a Itália, para dispersar vários grupos revolucionários no território italiano. E, segundo o Golbery, foi uma luta grandiosa e que as Forças Armadas brasileiras, as Forças de Segurança brasileiras, teriam o mesmo papel glorioso de controlar esses grupos. Ele tinha razão com relação a isso. Porque não podemos esquecer que no dia da posse de Figueiredo, em 79, mais de 2 milhões de trabalhadores em São Paulo, principalmente da categoria metalúrgica, estavam de braços cruzados por melhores salários, contra a jornada extensiva, a superexploração do trabalho, a qualidade da alimentação, do transporte, que de forma tão contundente que estava colocando em xeque o modelo econômico elaborado pela ditadura militar, que teria que prevalecer também pós o fim da autocracia bonapartista. E o Golbery Couto e Silva sabia que pela a quantidade de lutas, de grupos tinha que ser controlado, e ele apontava o dedo, ele indicava quem deveria ser controlado e até reprimido sempre que necessário. Ele se referia às comunidades eclesiais de base, aos grupos culturais, aos grupos intelectuais acadêmicos, mas principalmente aos sindicatos e às outras categorias grevistas que, do ponto de vista dele, estavam extrapolando o terreno da luta por melhorias salariais, mas adentrando o campo da política com uma proposta revolucionária. É exatamente essa proposta dele que teria, sim, que ter uma espécie de controle muito bem elaborada. Claro que ele teve sucesso na proposta dele, mas não deve somente a ele essa vitória.
Mas os partidos na esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores, colaborou de forma decisiva para que isso acontecesse. Há de se lembrar que logo na criação do Partido dos Trabalhadores, em 81, muitos grandes intelectuais viam com desconfiança esse ato do Lula e de um conjunto de intelectuais que junto com ele fundaram o partido. Porque viu como eles tendo caído debaixo da arapuca armada pela caserna. Ninguém menos do que o arcebispo de João Pessoa, a capital da Paraíba, Dom José Maria Pires, Dom Zumbi, chegou mesmo a dizer que o Lula não percebia que enquanto líder sindical e, por tabela, liderança de todos os movimentos que se contrapunham ao modelo econômico à ditadura militar, ele tinha muito mais forças do que como criador e liderança de um partido dentro do sistema institucional. E ele tinha razão nisso. O tempo demonstrou que Dom Zumbi intuía, o que o Dom Zumbi intuía numa entrevista de 82, um ano depois do nascimento do PT, estava correto. Da mesma forma como José Chazin afirmou na mesma discussão com o bispo que a criação do Partido dos Trabalhadores não era uma demanda da luta contra a ditadura. Na realidade, a criação do Partido dos Trabalhadores era uma ideia de ideólogos. E, a partir dali, da criação do partido mesmo, institucionalizado, o trabalho das suas lideranças foi no sentido de drenar e redirigir toda a rebeldia dos trabalhadores, a contar pelos metalúrgicos, os sindicatos mais engajados, para a construção do partido naquela perspectiva de que deveria, dentro da institucionalidade, a luta na institucionalidade por ocupar espaço em prefeituras, governo de estado e governo federal, era o caminho mais seguro para pôr em práticas as reformas sociais que dimanavam da rebeldia e da luta dos trabalhadores contra a ditadura militar. Para se ter uma ideia, enquanto isso se tornou de forma decisiva dentro do partido, ou a tarefa a ser cumprida, a Constituição de 88, a Carta Cidadã, como foi chamada, promulgada dia 5 de outubro de 88, um mês e pouco depois dessa promulgação, numa greve de ocupação dos trabalhadores metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, foram duramente reprimidos. O exército invadiu e fuzilou 5 trabalhadores. Naquele momento, diante de um sinal tão duro e contundente de que a ordem, aquela que prevaleceu de arma na mão e no poder político durante a ditadura militar, mostrava que estava atenta e que não toleraria. Ali, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e o próprio PT se limitaram a escrever uma nota de repúdio. De forma que dali para frente, os movimentos sociais continuaram, mas de forma que não foi, digamos assim, feito um trabalho no sentido de conscientizar a luta social, levar os trabalhadores a atingir o patamar da luta para si. E isso foi ao longo do tempo, durante toda a década de 90, 89, Lula perde as eleições para Collor de Mello, e esse, em consonância com o ideário neoliberal que já havia sido abraçado pelo empresariado brasileiro já no fracasso do milagre econômico, botou em pauta perseguir funcionários públicos, demitir funcionários públicos, perseguir sindicatos, entregar o grosso do patrimônio estatal, a imensa riqueza do patrimônio estatal ao capital interno, o grande capital interno imperialista. Muitas manifestações rolaram e houve luta para todo lado, assim como houve pela terra, mas todas essas lutas se deram de formas isoladas e foram todas, de alguma forma, levadas ao esgotamento ou, quando necessário, foram duramente reprimidos pelas polícias estaduais e até intervenção do Exército, como foi a ocupação das refinarias na greve dos petroleiros de 1995, já sob o governo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, aquela preocupação dos intelectuais do Zumbi vem se confirmando, foi se confirmando,
de modo que, a não ter mexido com a estrutura econômica herdada da ditadura militar, logo não desaninhou as frações mais reacionárias que tinham dado o golpe e que se mantiveram vivas, atuantes dentro do sistema, de modo que cresceram e se fortaleceram, e mesmo depois de 3 mandatos do governo do PT, e com uma série de pequenas mudanças, ou que chamaram reformas aqui entre aspas, e que, de uma certa forma, não podemos negar, melhorou a vida de muitos trabalhadores, principalmente das classes miseráveis e pobres, mas evidentemente que por conta disso, a acumulação de capital, a melhoria da classe média foi bem maior, bem como a acumulação de capital, inclusive financeiro, não, digamos assim, abafou ou colocou no seu devido lugar essa fração reacionária que sempre tivemos, como todo país do mundo, mas no nosso caso, como um país de via colonial, de capital dependente ao imperialismo, ela sempre foi muito forte. Ao se manter viva e se fortalecer, em 2013, ela botou a cara para fora, veio às ruas, se organizou, criou seus partidos e ganhou as eleições em 2018. De modo que agora estamos numa situação, no mínimo, preocupante. Porque fomos empurrados na parede, a esquerda e todos os movimentos progressistas foram empurrados para na parede. Estamos aqui submetidos a um governo, uma forma de administração que abriu o país ao imperialismo. Não fez nada que não seja para desmontar não só o sistema produtivo, mas o sistema político, e está entupiu o governo de generais e participam de forma criminosa de manifestações em defesa da ditadura militar, pelo fechamento do Congresso Nacional, prisão de lideranças, ministros da Suprema Corte, sem que esses movimentos, a difusão de movimentos sociais, se junta a esses partidos que foram criados ou antes da ditadura, ou que dentro da estrutura da ditadura, que é o caso do PT, tenha conseguido catalisar, unificar a maioria desses movimentos, ou todos os movimentos que são contra isso que está aí, numa luta que venha a pôr cheque, a pôr um termo aos abusos e esse governo que tanto mal tem causado à sociedade brasileira. Não estou aqui, longe de mim, fala mal dos partidos, a questão não é essa. O que estou dizendo é que, ao contrário de Lenin, antes dele Marx, que dizia que o partido é parte, e que o partido se caracteriza não por algo com um estatuto, registrado e tal, mas um conjunto de pessoas intelectuais e trabalhadores que conhecem melhor a realidade, que entendem o que está acontecendo e que se encarregam de estar junto aos trabalhadores, as massas exploradas nas suas lutas cotidianas e imediatas, para construir um mundo novo a partir do atendimento de suas reivindicações. Lenin, depois de Marx, com seu partido centralizado com os bolcheviques, de forma alguma essa centralização subordinava o movimento externo. Pelo contrário, a centralização se dava com as lideranças dentro do partido, num debate duro democrático, mas o fulcro mesmo era o que vinha de fora, da rebeldia dos trabalhadores. Toda a liderança bolchevique necessariamente tinha que estar ligada diretamente, organicamente à luta dos trabalhadores. Então, quero dizer que a forma como nos organizamos, a militância, o sistema partidário e a forma como também o sistema partidário lidou ou apoiou as lutas dos movimentos sociais até hoje, que deu no que deu, não dá mais. Isso passou, é tempo passado, não serve mais. Daqui para frente, a luta partidária dentro de um partido só tem sentido se for na defesa intransigente das necessidades básicas dos trabalhadores, que as manifestações tendem a crescer, porque, afinal de contas, a maioria dos trabalhadores hoje está sem carteira assinada, os salários foram reduzidos, caçou-se direitos conquistados ao longo dos últimos 40 anos,
E isso é só o começo, ao tempo que o sistema financeiro empresarial cresceu e se fortaleceu de forma considerável. Portanto, não dá mais. Esse tempo que foi feito passou. Outra coisa temos que inventar como militante e participante dentro dos partidos.